ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela palavra desde já lida. Estamos aqui para ouvir a tua voz, assentados, vestidos em perfeito juízo. Te pedimos que o nosso coração se abra, o nosso entendimento esteja agora aguçado para compreendermos tudo que o Senhor tem a nos dizer. É a tua palavra, ministra sobre nós o teu querer e a tua vontade. Assim oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, que todos digam amém. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a razão, né? Quando começa o fim da razão, essa ideia de ter razão, não ter razão, as discussões são grandes sobre isso. Se nós pensarmos no momento, ou na época em que a Bíblia foi escrita, valia mais o elemento fé no Antigo Testamento do que a razão. Algumas leis que eram elaboradas no Antigo Testamento, nós vamos ver que não tinha razão de ser. Qual a razão de Deus pedir gorduras queimadas? Você já comeu churrasquinho de gato? Não, não é literal, né? É a expressão. Aquele churrasquinho que é feito assim, que a gente fala, vou comer um churrasquinho de gato. A carne pode não ser boa, pode ser uma carne mais durinha. Mas o que tem que ter nesse churrasco? A gordurinha caindo na brasa. Aí sobe aquele cheiro, você, que churrasco delicioso. Às vezes nem está tão gostoso assim, mas aquele cheiro é atrativo. Qual a razão de Deus pedir gordura queimada no sacrifício? Não há razão, é elemento fé. Os homens que ali estavam intermediando o diálogo de Deus com os homens, os sacerdotes, os profetas, eles diziam, vamos fazer assim. E assim era feito. O elemento fé era suficiente para todos fazerem igual. Chegamos ao Novo Testamento, os gregos estão avançando muito, os gregos são conhecidos como os filósofos daquela geração, eles pensavam, se questionavam, parabéns aos filósofos, porque eles nos ajudam a pensar. Não é tão simples, mas cuidado, porque entre razão e fé tem que haver um acordo. Eu não posso ser 100% fé, colocar uma cruz de madeira nas minhas costas e subir a escadaria de uma igreja e assim acreditar que Deus vai me ouvir, porque pela fé eu estou fazendo tal coisa. Mas eu também não posso anular essa fé e dizer, não tem razão para isso existir. Nós lidamos com fé e razão o tempo todo. Aqui estamos por fé, mas agora pedimos a Deus que use a nossa razão para ter entendimento. Quando a gente ora pedindo a Deus que libere uma palavra que eu entenda, a gente está pedindo que seja razoável. Não é só fé. Se for só pela fé, a gente vai ficar pulando igual pipoca, falando em mistério, imitando um ao outro, copiando o modo de vestir, de falar, o jeito, porque é pela fé, tudo acontece pela fé. Tá, mas aonde está a razão? Tem que ter equilíbrio, irmãos. Nós somos movidos por fé, mas Deus usa a razão para se comunicar conosco. A Igreja de Nova Vida acredita no equilíbrio, segundo o bispo Roberto, entre a fé e a razão. Nós somos levados por fé, chegamos a Deus por fé. E a partir dessa chegada, a razão começa a funcionar. Deus fala conosco, mostra um caminho, a gente diz, mas Senhor, isso não tem razão de ser. Como vamos alcançar, como vamos avançar? Aí o elemento fé, confie. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê. Não vê fisicamente, mas tem certeza que já está lá. Isso é fé. Tem razão nisso? Não, não há razão para isso. Pela manhã falávamos dos milagres. E uma coisa me chamou muita atenção na lição de hoje, cheguei a fazer um breve comentário sobre como aquele povo podia acreditar que Deus curaria a lepra numa época em que a lepra matava mais do que o Covid matou, mais do que resfriado mata, mais do que bala perdida mata. Como alguém naquela época podia dizer, eu creio que Deus vai curar, se muitos outros morriam, mais morriam do que eram salvos? A fé. Eles estavam numa expectativa que chamamos de esperança muito forte, irmãos. E o texto na escola bíblica dizia, sempre
acreditavam sempre. Se eles olhassem a estatística, vamos ver, numa cidade refúgio, havia cidade refúgio, acredito que na próxima lição vai ser citado isso. Se na cidade refúgio, onde ficavam ali, não apenas criminosos, mas a cidade refúgio dos leprosos, tinha uns nomes específicos, mas um lugar em que eles se recolhiam para não transmitir lepra para outras pessoas. Eles eram alimentados pela cordinha, era um vale, eles tinham que ficar lá alienados, não tinha comunicação, rede social, não tinha expectativa de alguém chegar com um remedinho e dizer, isso aqui é novo, inventamos um remédio novo, não tinha indústria farmacêutica, não tinha nada. E a Bíblia diz que eles acreditavam. Alguém, Deus, vai usar um profeta, aí vem Jesus e realiza milagre. Vem 10, ele cura, vem um, ele cura. Jesus não tem problema com o tempo. Então, estamos aprendendo exatamente sobre essa questão de fé, mas qual é a razão disso tudo? Para Jesus curar um leproso e não curar todos os leprosos. Você já parou para pensar? Qual a razão de Jesus ter tirado Lázaro do túmulo e não todos os que ali estavam mortos? Porque ele não queria atrapalhar, trazer uma intercorrência da ordem natural das coisas. Qual é a ordem natural das coisas após o pecado? Todos adoecem. Alguns são curados pelo remédio, pela fé, por Deus, por Ele mesmo, autoimune. Outros morrem. Não tem resposta, irmãos. Não tem. Você acompanhou o episódio dos médicos? Lamentável, né? 3 morreram e um está vivo. Quando me disseram quantos tiros aquele homem tomou, acho que foram 14 tiros. 16? Contou mais 2 depois? Acharam mais 2. Não, peraí, irmãos. Não estou falando de um tiro. Eu trabalhava quando vi um empresário que estava sendo seguido por criminosos. Na verdade, eu não vi, eu ouvi o tiro e corri para ver. Os bandidos acertaram um único tiro na veia femoral dele e ele morreu. Um único tiro. Na perna. Na perna. Eu, no meu modo cômico, mais sério de pensar, eu digo assim, o anjo estava ali e o anjo tem liberdade de escolher como é que vai ser a morte. Ele mirou, ele pegou a bala, soprou para acertar justamente a veia femoral. O médico tinha um outro anjo lá dizendo assim, essa não, essa não, essa não. 14 tiros pegaram nele, mas nenhum tirou a vida. Fé, razão não tem. Ele é médico, tá, irmãos? Ele é médico. Vai conversar com o médico sobre fé. Geralmente eles querem falar de coisas razoáveis, razão. Não tem razão, não tem explicação lógica para alguém tomar 14 tiros e não morrer. Enfim, não vamos entrar nesse ambiente nosso temeroso da violência. Depois a gente é tomado de surpresa pela guerra de Israel e, infelizmente, fundamentalismo religioso dos dois lados. Não vou nem entrar num contexto profético, mas eu me preocupo com as criancinhas, os idosos, aqueles que não tem nada a ver, que não tem nem idade para ter fé, ou já teve, não tem mais, e que morrem do mesmo jeito. Temos o filho de um pastor aqui de Anchieta, que está em Israel, e ele está trancado no hotel, não pode sair. E o medo é destruírem o hotel com ele junto, né? Porque as bombas estão chegando lá. É feio o negócio. Oremos para que Deus restaure a paz de algum jeito. Não sei qual seria o jeito, mas vamos orar pela paz. Quando aqui lemos o texto, irmãos, os escribas e fariseus murmuravam. Por que eles estão murmurando? Porque Jesus está conversando com pecadores. Lógico que eles não sabem o que Jesus quer dizer para eles. Nós já sabemos hoje, lendo a Bíblia, que Jesus se aproximava de pecadores para salvá-los. Ele veio para os perdidos. Então ele precisava alcançar os perdidos. Olha aí, um sinal para a igreja que precisa evangelizar. Nós não vamos evangelizar para dizer, venha para a nossa igreja. A primeira orientação que eu dei aos irmãos que foram ontem evangelizar é, não estamos aqui para convencer ninguém que é crente a vir para a nossa igreja. Nós vamos lá para levar a nova vida àqueles que não têm esperança.
Quem estava lá lembra do que eu falei. Quantos estão aqui hoje que estiveram evangelizando? Levante a mão, por favor. Faltaram todos os demais. Todos os demais. Não foi esta a palavra que eu liberei? Nós vamos levar a palavra de salvação. Se eles chegarem à igreja, queira Deus que eles ouçam e sejam tocados. Mas precisamos ir lá. Jesus ia falar com eles. E vamos pensar agora no ponto de vista da razão. Qual é o ponto de vista desses escribas e fariseus? Do ponto de vista da lei, eles tinham razão. Jesus, se dizendo santo, como ele pode sentar com pecadores, prostitutas, cobradores de impostos? Em que sentido seria sentar? Se aproximar. Se nós lermos Salmo 1, versículo 1 e 2, diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém. Se deter é parar um pouquinho para conversar. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A impressão que nos dá, se a gente observar o ponto de vista dos fariseus, é que eles tinham razão. Jesus, um homem santo, ou se dizendo santo, vindo de Nazaré, filho de José e Maria, homem de família, por que ele vai sentar com essas pessoas imundas? Nesse ponto de vista da lei, eles tinham razão, queridos. Parecia que Jesus estava desperdiçando o tempo dele. Só que não. Não podemos pensar assim, porque não existe só um ponto de vista. Podemos dizer que há no mínimo 2, mas muitos mais. O ponto de vista, segundo o escritor Leonardo Boff, ele diz que o ponto de vista é a vista de um ponto. Você vai interpretar aquilo que você está vendo. Se você está vendo muito bem, você vai dar o seu diagnóstico. Se você está vendo mal, você vai dar outro diagnóstico. Então eu posso ter um ponto de vista sobre essa coluna. Que cor que é essa coluna aqui? Que cor que é? Branco? Bege? Branco? Já temos 2 opiniões diferentes. Branco ou bege? Gelo? Pérola? Depende da luz, depende da tua distância, depende do seu óculos, depende do grau de visão, miopia, astigmatismo, tudo junto. Eu pintei, eu sei que é branco, mas já está amarelado pelo tempo. Então, no meu ponto de vista, eu diria: eu pintei, eu provo que é branco, trago a lata de tinta, está escrito branco. Mas se você pegar uma tinta novinha e encostar aqui, você vai dizer: não está mais branco, pastor, porque já amarelou. Entendeu? Ponto de vista é isso. Cuidado quando você ouvir o ponto de vista de alguém. Não podemos tomar partido ouvindo só um lado. Nunca faça isso. Em tudo na vida. Ouça as considerações. Ouça. Não seja convencidos por essas considerações se você não concorda. Mas ouça. Ouça a defesa. Tente entender o porquê das coisas. Esses homens tinham razão. Jesus está sentando com pecadores. Mas vamos entender por um outro ponto de vista. E aí, nesse momento, Jesus vai começar a contar uma parábola que a gente conhece bem, que é a parábola do filho pródigo. Jesus quer explicar por que ele está sentado ali com aquelas pessoas. Ele não precisa dar satisfação, mas ele não quer o bem de todos, inclusive dos escribas e fariseus, então ele vai dar uma satisfação para acalmar o coração deles. E aí ele explica aquela parábola que você conhece bem, do filho pródigo. Lá no versículo 32 do capítulo 15 de Lucas, traz o finalzinho desta parábola. Quando ele diz assim: mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nesta parábola que você conhece bem, o filho está voltando, arrependido de ter gastado a herança antecipada, ficou sem dinheiro, amíngua. É crente desviado, né? Que quando a doença chega, ele corre para Jesus de novo, perdeu o emprego, ele lembra de Jesus. Não aqui a gente não tem isso, mas lá fora tem bastante. É aquele crente que não valoriza. Lembra que eu falei de desperdício de tempo?
Se eu tenho um tempo no meu coração que é para Deus, eu não posso desperdiçar esse tempo. Desperdiçar o tempo é a pior coisa do mundo. Nós temos hoje pessoas nos hospitais e nas penitenciárias que estão clamando por ter um tempo aqui fora. Um tempo de saúde, um tempo de liberdade. Mas, provavelmente, tirando as exceções, desperdiçaram o tempo deles com coisas erradas. Jesus não está desperdiçando tempo, Jesus está focado. E ele, na parábola, diz que aquele jovem estava morto e perdido. Como alguém pode dizer que alguém está morto e perdido estando ele vivo? Estando na casa do Pai? Pensa sobre isso. Aqui a gente começa a entender que estar morto e perdido é mais do que se perder literalmente ou não ter vida. É pensar ter vida e não ter. É não valorizar a vida que tem, não valorizar o caminho que foi proposto, não valorizar toda a facilidade que temos de estar na igreja. Alguma justificativa para não estar numa igreja? Não. Você pode escolher a igreja pela cor, pelo clima do ar-condicionado, pela palavra do pregador. Eu gosto mais desse, daquele. Não tem desculpa para as pessoas estarem fora da igreja. Não tem, gente. Você pode até estar numa igreja que outros discordarão. Esse dia eu recebi um vídeo aí de um questionamento de um profeta que tinha outro profeta, que o que ele fazia no culto? Ele revelava CPF. Se eu precisar de CPF, eu vou na Receita Federal, irmãos, eu não vou na igreja. Na igreja eu quero a revelação da palavra de Deus. Isso não posso usar um termo secular aqui, porque é pejorativo, mas é de uma imbecilidade tamanha, tanto do revelador, quanto de quem vai procurar essas coisas. É de uma imbecilidade. A gente está vivendo um tempo de promoção de imbecilidades. Felizmente, o ministro do STF falou isso. A rede social tem promovido isso, e ele tem razão. Lembra do ponto de vista? Eu não concordo com muita coisa que ele diz, mas isso eu tenho que concordar. Se eu não tomar cuidado, eu estou divulgando o que nem é verdadeiro. E faz com que as pessoas fiquem em dúvida do que é verdadeiro e do que é falso. Olha o perigo que nós corremos em abrir algo, WhatsApp, Instagram, Facebook. Isso é legal. Eu vou tomar esse remédio. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer essa receita aqui que vai dar certo. Se for só uma receita e desperdiçar ingredientes, está bom. O problema é quando a gente investe na vida de forma errada e desperdiça a vida. É impressionante o que nós estamos vendo, né, acontecer. Impressionante. Eu me pergunto onde está a igreja que precisa acordar o morto e o perdido encontrar o caminho. Onde está a igreja que não leva isso a sério? Ontem ou anteontem, uma influencer, né, uma nova profissão, uma influencer morreu cheia de tiro lá em São Paulo. Jovem, 21 anos. Aí, o histórico sempre tem um porquê, né? Ligação com criminosos, alguma coisa assim. Mas eu vi uma matéria que estava falando que ela é tão famosa, tinha tantos mil seguidores, aquela coisa toda, que ela estava acompanhando a votação do STF para a liberação das drogas. E quando um determinado ministro aprovou a favor, ela, mesma hora, ao vivo, ela, agora eu vou poder fumar maconha na praça. E semanas depois ela não fumava mais nada, a vida fumou ela. Foi morta a tiros por outras situações que eu não sei nem quero saber. Mas pensa. O que ela tinha? Razão de se expressar. Direito, liberdade. Mas o quanto essa razão é válida para aqueles que não sabem o caminho? Quantas pessoas guiadas por ela também vão procurar o mesmo ambiente, o mesmo envolvimento com as drogas? Percebe que não é só razão? Não pode ser, irmãos. Tem alguma coisa estranha. Jesus usa essa parábola e agora ele está criticando aquelas autoridades, dizendo, olha, vocês me viram sentando com pecadores, mas eu tinha um motivo para estar lá. Eu vim buscar o perdido. Aí ele explica isso numa parábola, para mostrar para eles que eles se sentiam os donos da razão, mas não eram donos de coisa nenhuma. A vida, irmãos, é para ser vivida de forma reta. Mas, lamentavelmente, a vida proporciona algumas curvas. O
que a gente não pode é se perder nas curvas. Quem dirige sabe do que eu estou falando. Se você vem a 120 km por hora numa reta, você pode ter o risco do pneu furar, mas vamos imaginar que você se sente seguro. Ao se aproximar numa curva, o que você faz? Diminui. Pisa no freio e diminui a marcha. Porque 120 por hora numa curva, você capota. A vida é isso. Vamos viver ela de forma reta. E quando ela apresentar as curvas, diminua. Diminua. Ouça Deus para você entender a velocidade certa. Do contrário, vai capotar. Eu não sei se você já viveu esse momento de estar cheio de razão e no final verificar que estava errado. O fim de uma inverdade é o começo de uma verdade. Não, isso aqui é branco, pastor, é branco, é amarelo, tá bom, até que eu prove. Aí no final que eu provar, você vai dizer, tá, então é isso. Alguém gritou lá, deve ser uma barata na cozinha. Tem que botar homens na cozinha, é por isso que tem os mestres homens. Homem não tem medo de barata, amém, homens? Uma barata lá, elas devem ter se desesperado. Então, presta atenção, irmãos. Esses homens têm razão, mas perdem a razão porque eles não averiguaram o que Jesus estava fazendo lá com eles. Quando a gente vai na parábola, e aí eu sempre chamo a sua atenção dizendo, parábola é uma história para trazer um juízo de valor. Não use uma parábola para afirmar verdadeiramente em todos os momentos da parábola a direção para a sua vida, é só uma história. Qual é o juízo de valor dessa história? Tá? Mas Jesus conta uma parábola interessante, aí nos versículos 11 em diante. Jesus continuou, ele falou da dracma perdida, ele foi falando da ovelha perdida, ele foi desenrolando o assunto. Lá no versículo 11 em diante diz assim, Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Por que o pai repartiu? Porque o filho tinha razão. Se era a parte dele, ele usou a razão para dizer, essa parte é minha, me dá. Nesse momento, o que o pai fez? Deu. Versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu por uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Olha os pontos de vista. Ponto de vista do filho. Pai, eu tenho direito à herança? O pai diz, tem. Então eu quero agora. O pai não era obrigado a dar. Mas como encontrou razão no argumento do filho, ele entregou. Mas o filho não usou, porque o dinheiro que o pai deixou não era para isso. Era para ele se sustentar, montar um negócio, mas ele não tinha razão, então leva, filho. E o filho foi. E a Bíblia diz que esse homem gastou de forma desenfreada, desperdiçou tudo que tinha. Olha aqui a questão da razão. Quais eram os ideais desse jovem aqui? O que ele estava pensando em fazer? Ele abraçou para ele a razão e investiu. Eu vou viajar mesmo, já tem um lugarzinho legal aí para eu desfrutar, vou pegar meu dinheiro. No final da vida todo mundo vai morrer mesmo, eu quero gastar. Olha o mundo cheio de razão. Olha o mundo quando apresenta a sua razão. Qual era a razão que ele não tinha? Ele usou o direito e a razão de ir e gastar tudo que ele tinha. Mas ele usou ainda o direito que foi dado a ele de virar as costas para o pai. Filhos, no momento em que você virar as costas para o pai e para a mãe, perderam a razão. Porque a Bíblia diz que aquele que honra pai e mãe terá longevidade, será abençoado nessa terra. Mas não importa, pastor, o senhor não sabe o que meu pai e minha mãe fizeram comigo. Não importa. Honra. Honra pai e mãe. Lembre-se quem trocou das suas fraldas, quem te alimentou, quem fez você sobreviver no meio de tantas doenças, quem acordou de madrugada para cuidar de você. Honra. Porque do contrário, a desonra também traz consequências desastrosas. Aqui está a parábola que diz que aquele jovem desonrou o pai, pegou o dinheiro, tchau, quero saber se meu pai está bem, se ele vai ficar sozinho lá com o mais velho. O mais velho é um chato, na parábola o mais velho é um chato, né?
E ele vai, ele investe, ele faz, ele planeja. O que acontece? Ele defendeu a sua razão. Olha o perigo que nós corremos quando nós abraçamos a nossa verdade, sem saber se é verdade de verdade. Versículo 17 diz assim: então, caindo em si, o tempo passa, né, irmãos? Nada como o tempo. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai não têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Meu Deus, aqui não tem mais razão. Ele havia perdido a razão. O que sobrou para ele? Fé. Eu tenho fé que meu pai vai me receber. Eu tenho fé que eu vou voltar para minha família. Eu tenho fé que eu vou ser bem recebido. Ele nem pensava em festa. O que ele queria era comer um bocadinho, porque ele estava comendo comida de porcos. Pensa que agora não é mais razão. Mas espera aí, por que eu falei no início que não é só fé? Porque se esse pai não quisesse recebê-lo, não receberia. Porque agora quem está com a razão é o pai. Meu filho, você já gastou o que você tinha direito, agora você não é mais meu filho, deserdei você. Irmãos, pensa comigo, como é que esse jovem agora está usando a fé para tentar alcançar um objetivo. Ele usou a razão de forma errada, era a razão dele, era a verdade dele, gastou do jeito que ele queria, mas agora ele vai ter que usar a fé. Olha que coisa estranha. Pensem comigo, ó, eu vou colocar um parênteses aqui na Bíblia, só para você entender o que eu estou dizendo. E se o pai estivesse morto? É só uma parábola. Você acha que o irmão mais velho ia fazer festa para ele? Você acha que o irmão mais velho ia ficar feliz de vê-lo? Ia dar uma boa surra nele e botar ele para fora. Ou escravizar, porque os judeus escravizavam os próprios irmãos lá. Tem umas histórias estranhas aí. É isso que está acontecendo. Infelizmente, irmãos, esse negócio de usar fé e razão é muito complicado. Mas é mais fácil quando nós estamos num ambiente de fé, como a igreja, e pedimos a Deus algo razoável. Por isso eu citei lá o profeta do CPF. Profeta do CPF. Se Deus tivesse que me dar uma revelação aqui dessas coisas, eu ia pedir revelação de DNA. Para revelar você, de onde você veio. Você veio da Itália, você veio da África, você é daqui mesmo do Brasil, é índio nato. Eu gosto dessas coisas, eu queria saber de onde eu vim. Mas como é mais difícil descobrir de onde eu vim, eu prefiro descobrir para onde eu vou. Para onde eu vou que me interessa agora, não mais de onde eu vim. Não importa, não importa. O que importa é para onde eu vou. Nós precisamos ser cidadãos dos céus. Diga glória a Deus por isso. Então, quem tinha razão? Os que ficaram, a família. O pai tinha razão, o filho mais velho vai apresentar a sua razão. E uma análise mais crítica, né? Alguém vai dizer assim, o filho mais velho tinha toda a razão de repudiar a volta do mais novo, porque o mais novo era um vacilão. Ele tem razão, o filho era um vacilão. Mas espera aí, quem é dono da propriedade não é o pai? Então o pai decide o que ele vai fazer. Você entende por que Deus nos aceita, mesmo sendo nós pecadores? Pastor, eu sou um pecador arrependido. Tá, mas você pode não pecar mais em ações, e eu creio que você não cometa mais ações pecaminosas. Mas é impossível você não pecar na sua mente. Quando você julga alguém, quando você encontra alguém que não concorda com você e diz, ele está errado. Isso é pecado, irmãos. Você não pode julgar, você também está sendo julgado. Você faz considerações, posiciona-se, mas, por favor, não saia da razão. Seja razoável com você mesmo. Então, versículo 28 diz assim, vamos lá. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Não, essa festa aí eu não vou não. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo. Meu filho, entra aí, é seu irmão, meu filho, deixa de bobeira. Eu fico imaginando o diálogo. Ô meu filho, vamos, a festa, só falta você. Você estava sempre comigo aí, cuidando dos bois, por que você não vai festejar comigo? E tentando convencê-lo.
Versículo 29, mas ele respondeu ao pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Escute, o filho mais velho até agora está com a razão. Ele tem o direito de não entrar na festa com o mais novo vacilão. Mas ele vai perder a razão no momento em que ele justifica porque ele não quer estar na festa. Ele não quer estar na festa porque o filho mais novo voltou. Ele não quer estar na festa porque ele também queria ter os bens dele enquanto o pai estava vivo. Só que ele não se antecipou. Ele ficou cuidando do pai. Vou ficar com meu pai aqui, que quando meu pai morrer é tudo meu mesmo. A gente imagina 2 filhos, né? A parábola só fala de 2, podia ter vários, mas vamos imaginar que só tinha 2. Mas no fundo, o que ele queria? Ter o mesmo direito que o irmão. Podia ser que ele recebesse o dinheiro e gastasse de forma mais saudável. Abrisse um negócio, comprasse uma fazendinha, não sei. Mas aqui ele perde toda a razão que ele pudesse ter. Porque ele simplesmente está revelando quem ele é. Olha aí, queridos. Lembra o que eu falei? Fé e razão trabalham lado a lado. A gente não tem que entrar em contenda com ninguém, muito menos com Deus. Quando a gente avultou a possibilidade de entrar numa nova obra, eu estava cheio de razão e disse para Deus: Senhor, não, Senhor, arruma outro para fazer, porque eu vou pegar o navio na direção contrária. Aí eu li o texto de Jonas e lembrei do peixe. Aí Deus perguntou: você prefere fazer o que eu mando ou cair na boca do peixe? Eu disse: não, eu prefiro fazer o que o Senhor manda. Estamos fazendo. É um preço a ser pago, tá, irmãos? Não pense que não é. Não pense. Mas, em comparado ao que vamos ter de galardão, não é preço nenhum. Torna-se prazeroso. Por isso o sofrimento às vezes torna-se prazeroso. Por conta do resultado. Se você está sofrendo, mas está amadurecendo, pode continuar sofrendo, porque no final, seu amadurecimento vai te trazer paz. Você crê nisso? Paz, irmão. O que você não pode é viver uma tribulação e não aprender nada com ela. Aí não. Então, quem tem razão nessa história? O pai. O único que tem verdadeiramente razão é o pai, porque pela razão ele deu o que era direito do filho. Podia não ter dado, mas ele não é dono, então ele tem razão. Ele faz o que ele quiser com o que é dele. Ele gerou os 2, ele cuidou dos 2, deu herança fora do tempo, deixou o mais novo ir, recebeu quando voltou. Ele tem razão. Ele é pai, ele faz o que ele quiser com a paternidade dele, ele quis. Quanto ao mais velho, também não deixou que faltasse nada. O mais velho está lá. Ele não fica resmungando: o mais novo foi embora. A parábola só diz que o mais velho trabalhou com ele até o final. Então, veja que a única coisa, né, que o pai fez foi amar os 2. O pai amava tanto o vacilão quanto o bonzinho. Amava o mais novo quanto o mais velho. E mesmo assim ele foi criticado pelos 2. O mais novo criticou o pai, dizendo algo do tipo: eu quero gastar o meu dinheiro com o que eu acho que é certo. Ele criticou o pai. Se o pai argumentasse dizendo: filho, eu estou guardando esse dinheiro para você ter uma velhice mais tranquila, para que você vai pegar o dinheiro para gastar com coisas da vida? Mas ele era o dono, ele liberou. E o mais velho? E o mais velho, que na hora que o pai convidou ele para a festa, ele disse: não vou. E nem por isso o pai deixou de amá-lo. Irmãos, não queira amar a Deus, porque Deus faz festas boas para nós. Ame a Deus, porque às vezes Deus faz festas boas para os outros. Entendeu o que eu disse? Se a festa fosse para mim, eu iria. Não, a festa não é para você, ó filho mais velho. A festa é para o filho mais novo, vacilão. Mas nem por isso você tem o direito de ficar triste. Alegre-se, porque o Pai sempre está do seu lado. Louvado seja Deus. Então, cuidado com essa questão de eu tenho razão, não tenho razão. Calma, cuidado com essas coisas. Na parábola, Jesus está sendo bem claro. Eu não estou aqui para provar a razão de vocês, nem para condená-los, mas vocês não têm razão de me criticar.
porque eu estou sentando com pecadores, coisas que vocês, homens santos, deveriam estar fazendo. Então eles perderam a razão para dialogar com Jesus, dizendo que Jesus come com pecadores. Vocês deveriam estar fazendo isso e não estão, então eu venho e mostro o que eu faço. Perderam totalmente a razão. Nesse ponto de vista, né, como é que a gente pensa a nossa vida? Como é que a gente aplica isso na nossa vida? Como é que eu posso viver uma vida cheia de razões? Entendendo a razão do Pai. Qual é a razão de Deus permitir que eu fique doente? Ele é Pai. Ele é Criador, irmãos. Mas, Senhor, eu tenho trabalhado na Tua obra e como tão pouquinho, enquanto que aquele que não faz nada come muito. Ele é Pai, Ele tem razão, Ele faz o que Ele quiser. Ou nós nos submetemos à vontade de Deus, ou não vamos entender nada o que é ser filhos obedientes. Se você se coloca na condição de filho mais novo, vá e volte logo, porque o Pai está esperando você voltar. Mas se você se coloca na condição de mais velho, não fique triste porque Deus abençoa uns e outros não. Isso é com Deus, não é com a gente. Não fique olhando para a prosperidade de ninguém. Seja grato a Deus, porque todos os dias o pão está na sua mesa, louvado seja o Senhor. Não entre em crise com Deus, senão você vai perder a razão. Deus sempre teve, tem e terá razão. Sempre. Ele é Pai. Quando Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Louvado seja Deus. Quando buscarmos a Deus em sinceridade, usando a fé e a razão, Deus vai nos levar por fé e fazer coisas que a nossa razão vai duvidar, mas Ele fará. Ele fará. Eu me lembro de uma história que me contaram de um homem muito rico, que chegou a uma certa idade e não precisava mais trabalhar. Ele compra uma fazenda enorme e começa a cuidar dos animaizinhos. E de tantas coisas ricas e boas que ele tinha um relógio que foi dado pelo seu avô. Ele amava aquele relógio. Todo lugar que ele ia, ele estava com o relógio. Um dia ele foi para o estábulo cuidar dos animaizinhos e perdeu o relógio. No meio de um monte de feno, de ferramentas, ele ficou atordoado. Toda aquela riqueza que ele tinha não se comparava ao relógio, que tinha muita estima, sabe? Então ele colocou todos os trabalhadores para procurar o relógio. Ele disse: olha, vocês só vão sair daqui hoje se acharem esse relógio é muito importante. Alguns disseram: mas Senhor, o senhor pode comprar relógios mais caros que aquele, eu lembro do relógio, mas aquilo tem um valor para mim que não tem para vocês. O meu valor é sentimental, o de vocês é o financeiro. Achem o relógio. Procuraram dia, noite, foram procurando, entraram à madrugada e nada de achar o relógio. Até que chega um rapazinho, filho de um dos trabalhadores, e disse: meu senhor, posso procurar o relógio? Ele disse: nós estamos procurando. Ele disse: mas eu posso ajudar? E ele, interpretando assim algo que podia ser bom, ele disse: pode, porque eu já esgotei todos os meus recursos, né, meu modo de pensar, eu esgotei a minha paciência, a minha confiança, todo mundo aqui procurando e ninguém achou o relógio. O menino: eu vou achar, mas tira todo mundo do celeiro, tira. Como assim? Se nós estamos muitos e não achamos, você sozinho vai achar. Ele diz: pode confiar, tira. Ele tirou todo mundo do celeiro. Daqui a meia hora volta o garoto com o relógio dele. Ele disse: mas não há razão para isso. Eu não consigo entender. O que houve? Deus revelou? Você viu? Você escondeu? Eu disse: não. A razão de tudo isso é quando nós estamos no silêncio, nós ouvimos coisas que não ouvimos no barulho.
quando todo mundo saiu do celeiro, eu ouvi o tic-tac do relógio. Deus fala com a gente assim. Separe um tempo para conversar com Deus. Sai desse barulho da internet, da TV. Sai desse tumulto que é o mundo. Separe um tempo para conversar com Deus. E você vai ouvir o tic-tac de Deus na tua vida. Deus tem o tempo dele para nós. Você crê nisso? Vamos nos colocar de pés. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti pela oportunidade que temos de, neste lugar de fé e razão, ouvirmos o tic-tac do Seu relógio. Enquanto estamos aqui, o Senhor está nos dando livramentos, o Senhor está cuidando da nossa casa, dos nossos familiares, dos nossos bens. O Senhor tem cuidado de nós. E é bem verdade que às vezes, quando estamos cheios de razão, ou pensamos estar cheios de razão, nós perdemos totalmente a razão quando o Senhor nos mostra o quanto devemos andar pela fé. Obrigado porque pela fé aqui estamos, pela fé nós podemos ouvir a Tua palavra, pela fé o Senhor nos faz ouvir os sons que muitos não ouvem, pela fé nós conhecemos que esse lugar se transforma no céu, quando os Teus anjos aqui estão acampados e cantam conosco as canções que cantamos, quando a nossa adoração é sincera, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Quando nos colocamos à Tua disposição para ouvir e aquietamos o nosso coração de tanta tribulação que há neste mundo, nos ajuda, Senhor, a ouvirmos os sons que ninguém ouve. Nos ajuda a ouvir a Tua voz todos os dias neste lugar. Quando estivermos reunidos na nossa casa, na igreja, onde quer que estejamos, quando estivermos lendo a Tua palavra, que o Senhor nos ajude a ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala conosco e nos encha de paz, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê a graça de ouvi-lo sempre. E que esse lugar seja uma fonte inesgotável da sabedoria do Senhor. Amém?